Aplausos de pé depois de uma conferência de um TED Talk não são frequentes, e já assisti algumas. Hoje a nossa reunião vai falar sobre burnout, e o nosso relator será Ricardo Amorim. Ele é professor de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do UFRJ e é médico do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no UFRJ. Ele vai nos falar, então, terá 18 minutos para fazer as suas considerações a respeito do tema. Agradeço ao Ricardo por ter vindo. Obrigado, Ricardo. Arnaldo, senta aqui comigo. Vou chegar isso aqui para falar um pouquinho. Bom, pelo jeito que o papel está amassado, vocês veem que eu não me preparei suficientemente bem para essa apresentação. Não tinha ideia da importância e de tal forma que seria tão concorrida. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao Ricardo pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com tantos amigos, aproveito o privilégio de participar de uma sessão como essa e de dividir essa apresentação com o Arnaldo. Mas depois da satisfação que eu tive ao receber o convite, comecei a me preocupar. E a primeira preocupação que eu tive foi: por que o Ricardo me chamou para falar sobre burnout? Será que é porque eu estou parecendo que vou ter um burnout? Pode ser que tenha sido esse o motivo. Não sei se isso era verdade naquela época, mas desde então eu estive prestes a ter um burnout graças ao seu honroso convite. Então eu começo a dizer a vocês que eu não sou especialista em burnout. Ao contrário, nessa plateia há dezenas de pessoas que entendem muito mais de burnout do que eu, que poderiam falar sobre isso com muito mais competência e profundidade do que eu posso. O que eu vou fazer aqui é apenas tentar construir com vocês um raciocínio a respeito do que eu acho que possam ser causas que podem culminar com o aparecimento dessa síndrome do esgotamento. Não vou falar muito sobre a clínica disso, porque temos um especialista que vai me seguir e deixo para ele a responsabilidade de nos ensinar efetivamente o que é burnout. Eu vou, como disse, fazer um exercício de raciocínio junto a vocês para tentar estabelecer uma tese que é uma visão muito pessoal minha, muito própria minha e, portanto, enviesada e parcial. E essa visão, além de ser própria, parcial e enviesada pelos meus conceitos, é limitada à prática que eu exerço, ou seja, no caso, a prática de um médico de consultório na Zona Sul do Rio de Janeiro, que acredito ser a prática semelhante a muitos de vocês. Talvez não tenha sido porque eu parecia que ia ter um burnout que o Ricardo me convidou. Talvez tenha sido porque ele sabe que eu trabalho no consultório, sou médico de um serviço de terapia intensiva público e dou aula numa universidade pública. Ele deve ter achado que isso me qualificava para o cargo, para a questão de falar de burnout. Eu vou tentar, nesse raciocínio que vamos tentar fazer juntos, me concentrar no tripé que me parece ser aquele que pode levar a criar as condições de aparecimento dessa síndrome de esgotamento. E ele se baseia, como tantas coisas na medicina, no médico, no conceito do médico, do conceito que o médico tem de si mesmo, do que ele projeta como ele mesmo, sendo ele mesmo, na demanda do paciente e no tempo, sobretudo, no meu modo de pensar, no tempo ou na falta do tempo para atender às demandas. Todos nós conhecemos a fisiologia, a fisiopatologia da reação aguda ao estresse. Toda a faculdade de medicina tem uma aula sobre reação ao estresse cirúrgico, reação aguda endócrino metabólica ao trauma. A gente sabe que há um complexo organização neuroendócrina, mas que culmina principalmente na elevação dos níveis de cortisol, de adrenalina e noradrenalina. E o que quer o organismo aumentar os níveis de cortisol, adrenalina e noradrenalina? Quer disponibilizar glicose, para disponibilizar energia de rápido acesso e utilização, quer melhorar o débito cardíaco, quer melhorar a perfusão tecidual. Por que o organismo se concentra nessas atividades? Porque ele quer se preparar para a reação de fuga ou luta. Ele quer que a glicose e a energia esteja facilmente acessível para que ele pense com clareza e rapidez, para que ele tome rapidamente a decisão mais certa para cada momento. Ele quer que após essa decisão tomada, os músculos e o corpo dele funcionem com alto nível de performance para que ele possa correr o máximo possível, se puder, ou enfrentar o agressor, se puder. A tomada dessa decisão é fundamental na nossa evolução. Se tivéssemos decidido errado ao longo da evolução, não estaríamos aqui conversando. Mas isso é por uma reação de estresse aguda, esse desarranjo, essa modulação hormonal. O
O que acontece quando o estresse é permanente, prolongado por tempo indefinido? O que acontece com o organismo? A melhor definição que eu encontrei agora nas coisas que eu li é que esse estresse prolongado, permanente, induz o organismo a exigir dele um comportamento que o faça ser capaz de cumprir atividades além da sua capacidade habitual. É como se o organismo estivesse preparado para aumentar a sua performance. A estimulação hormonal, psicológica, endócrina, o que seja, visa a botar o organismo hipercompetente, com alto nível de performance durante um tempo prolongado para cumprir atividades acima da sua capacidade. E eu acho que é disso que se trata. Na minha visão, essa síndrome de esgotamento tem muito a ver com esta tentativa de se manter um alto nível de performance acima da nossa capacidade, seja pela intensidade do que se exige, seja pelo tempo que se exige que essa performance seja mantida, até o momento que isso não é mais capaz, que o organismo, apesar dessa estimulação, não tem condições de manter esse nível de performance acima da sua capacidade. O próprio termo burnout faz menção a isso. Burnout veio de um termo da engenharia que diz que há burnout num equipamento, numa máquina, num sistema mecânico, quando ele dá pau, quando ele dá tilt, para de funcionar. Ele burnout, ele parou de funcionar. Ele para de funcionar porque o combustível dele acabou, ou seja, porque aquilo que estimulava esse sistema a funcionar nesse alto nível de performance deixou de existir, ou porque ao trabalhar nesse alto nível de performance durante um tempo acima do que ele era capaz, o sistema entra em falência e para de funcionar. Dá pau, parou, deixou de funcionar. Eu acho que isso tem um paralelo com essa noção de que a síndrome do esgotamento também possa advir desta tentativa de manter um nível altíssimo de performance acima da nossa capacidade. Bom, depois de falar sobre isso, vamos tentar falar rapidissimamente, porque creio que outras pessoas falarão melhor sobre isso do que eu, como se expressa essa clínica, né? Apesar de ter sido descrita inicialmente no meados da década de 70, foi a partir de 84, 85, que essa síndrome passou a ser descrita mais frequentemente, de forma mais bem caracterizada, e se atribuiu a ela 3 classes de sintomas ou de manifestações clínicas. Eram essas manifestações: a exaustão emocional, a despersonalização, que eu vou pedir ao Arnaldo para nos explicar melhor depois, e a disfunção ou desarranjo, descontentamento profissional. Essas 3 classes se manifestam de maneiras diferentes. A exaustão emocional se manifesta na síndrome do esgotamento, predominantemente por um déficit de concentração e de atenção. Pode se manifestar por lapsos de memória, pode se manifestar por labilidade emocional. A despersonalização, que eu tenho dificuldade de entender exatamente o que é, mas me parece que seja uma dificuldade absurda das relações interpessoais, e o indivíduo passa a ver o outro não como alguém com quem se interlocutar, com quem se relacionar, mas sim como uma fonte do seu problema, um agressor à sua pessoa, ou aquilo que aumenta a sua ansiedade, aumenta a demanda que ele não consegue atender. E a desqualificação profissional se refere ao descontentamento com a qualidade do trabalho, a incapacidade de exercer as suas funções diárias de trabalho, e tem importância para nós porque é disso que resulta a grande troca de empregos em outras profissões e a grande troca de profissão nos casos médicos. É uma das principais causas de abandono da profissão médica, essa incapacidade de se sentir útil, adequado, bem posicionado no seu trabalho. Bom, ao definir burnout assim, fiquei tranquilo, porque pensei, nunca tive burnout. Eu nunca tive isso, nunca tive despersonalização, já fiquei cansado, já fiquei esgotado, já tive síndromes, obviamente, relacionados a esgotamento. Já teve momentos que eu, um dia depois do consultório, fui à casa de uma paciente nitidamente esgotado, nitidamente exausto, e cheguei lá numa consulta domiciliar, fui fazer uma ausculta respiratória, botei o esteto nas costas da senhora. Quando eu comecei a escutar, alguém abriu a porta do quarto e eu de chofre mandei: respire de porta aberta. Ela olhou para mim para me perguntar como fazia isso. Isso era exaustão pela quantidade de trabalho. Mas já tive exaustão também por intensidade do trabalho. Um dia eu estava no quarto, um paciente que estava para ser entubado, entuba, não entuba, seda, não seda, leva para o CTI. Foi no início do telefone celular, não sabia bem como mexer com aquilo, o telefone tocando, eu desliguei.
Tocou, desliguei. Tocou, desliguei. A quarta vez que tocou, eu não tive dor. Atendi e falei, você pode me ligar daqui a 15 dias? Eu vou, já que daqui a 15 dias, né? São disfunções. Mas isso, obviamente, não é burnout. Burnout é muito mais do que isso. Burnout é muito mais sério do que isso. Burnout leva a sofrimento, a incapacitação profissional, leva à ocorrência de fatos graves, dos quais eu vou pontuar apenas dois. Burnout está associado, talvez, está certamente associado com a maior incidência de erros médicos, e a apresentação do Dr. Goldman é preciosa no que diz respeito a isso, mas burnout pode também estar associado ao aumento da incidência de suicídio entre médicos. É claro que não podemos reduzir todas as possibilidades de suicídio aos médicos pela crise profissional. No entanto, não é fácil, não é difícil perceber que pode haver uma relação entre elas, porque a gente sabe que a taxa de suicídio entre médicos é significativamente maior do que a taxa de suicídio entre pessoas não médicas. E chega a ser assustador quando se trata de mulheres médicas. Um homem médico tem uma chance entre 1 e 3 vezes maior de se suicidar do que uma pessoa não médica. Uma mulher médica tem uma chance entre 2 e 6 vezes maior de se suicidar do que uma não médica. Ou seja, a mulher médica se suicida 400% mais do que uma mulher não médica. Então, essa ocorrência de erros médicos relacionados ao síndrome do esgotamento, possivelmente relacionados a ela, e essa taxa de suicídio também talvez relacionada a essa síndrome, nos faz querer entender um pouco melhor dela. Os médicos têm muita dificuldade em fazer esse diagnóstico em si mesmo. Ninguém faz esse diagnóstico. Eu fui o primeiro a dizer, não tem burnout. E a gente vai ver que os médicos relutam em fazer esse diagnóstico. Relutam primeiro em identificar os sintomas em si mesmo. Mas o que é mais grave é que quando eles, enfim, conseguem identificar esses sintomas em si mesmos, relutam muito em compartilhar esse diagnóstico com seus pares. Relutam muito em procurar auxílio para essa situação. Tentam se automedicar, tentam se tratar e põem com isso a vida de todos em risco, deles e dos pacientes sob o seu tratamento. Muitos estudos têm mostrado que pacientes que se suicidam, médicos que se suicidam, estavam em uso de doses elevadas de medicações psicoativas não prescritas, ou seja, não prescritas por outros médicos, sobretudo de benzodiazepínicos e antidepressivos, mostrando ou colaborando com essa ideia de que os médicos, mesmo quando identificam que estão sob esgotamento profissional ou com outra síndrome psiquiátrica ou psicológica qualquer, relutam em buscar ajuda e tentam se automedicar, se autotratar, com risco para todo mundo. Quem tem burnout? Eu não, vocês não, ninguém aqui tem burnout, não de nós está de ter. Mas quem tem? Quando a gente olha as listas, estou falando de burnout, de síndrome de esgotamento, exclusivamente médico nesse momento. A lista das especialidades mais propensas a ter burnout é curiosa. Talvez também tenha sido esse o motivo por o Ricardo me chamar. Entre as que mais se associam a síndrome de burnout estão medicina intensiva, medicina interna, medicina da família, medicina de urgência. Acho que ter medicina no nome aumenta o risco de ter burnout. Não por acaso, essas são especialidades que, além da complexidade do objeto de trabalho, estão envolvidas com uma multiplicidade de demandas, com o contato interpessoal com um grande número de pessoas, diferente de outras especialidades cujo contato interpessoal é bem menor. Entre as especialidades com menor chance de desenvolverem burnout estão a patologia, a dermatologia e a medicina preventiva, porque tem menos contato com pessoas, contato diário, permanente, repetido com pessoas. Isso faz a gente pensar também que talvez seja esse o motivo, certamente é esse o motivo, de que também nas profissões não médicas, não estritamente na medicina, as profissões que têm maior relação com o burnout são aquelas que têm maior quantidade ou complexidade de relações interpessoais. Médicos, enfermeiros, professores e assistentes sociais. São as profissões mais propensas ao burnout porque tem muito embate pessoal, muito contato pessoal. Agora, alguns dados são curiosos. Por exemplo, em 2012, um levantamento mostrou que a neurologia
estava entre as 5 especialidades mais propensas ao burnout. Sem piadas sobre a personalidade dos neurologistas, por favor. Então, dentre as 5 mais propensas. No entanto, a neurocirurgia era a 18ª, era uma das últimas. Foram 20 que foram pontuadas, a neurocirurgia era uma das últimas. Por que a neurologia torna o sujeito muito mais propenso a ter um burnout do que a neurocirurgia? A neurocirurgia que envolve uma coisa complexa, estressante, você faz uma cirurgia tão minuciosa, tão delicada e com resultados tão dramáticos, se certo ou errado for o resultado da sua operação. Por que isso? Na minha ideia, que é uma ideia leiga sobre o assunto, isso tem a ver com o fato de que eu penso que a síndrome do esgotamento tem a ver com todas as coisas, com a complexidade das ações, com a responsabilidade das ações, mas tem talvez mais a ver com a incapacidade do médico de atender a tempo e a hora a múltiplas demandas. Está mais relacionado com o sentimento de que eu não estou conseguindo dar conta de fazer o que eu tenho que fazer e eu faço 1000 coisas, eu saio de casa às 7 horas da manhã, eu volto às 10h30 da noite, trabalho o dia inteiro, passo o dia inteiro no telefone e mesmo assim eu estou devendo. Alguém está esperando que eu dê alguma resposta, alguém está esperando que eu faça alguma coisa e eu não consigo fazer. Me parece que isso tem uma importância grande na gênese ou na disposição de criar ou de ter essa síndrome de esgotamento. Talvez mais do que a qualidade do objeto de trabalho, tem a ver com a intensidade das demandas a que é submetido o médico. Então, para falar um pouquinho sobre isso, vamos pensar nesse tripé que pode culminar com o aparecimento dessa síndrome de esgotamento. Repito mais uma vez, na minha visão, eu não estou postulando isso como verdade científica sobre essa síndrome do esgotamento. Primeiro eu penso no médico. O Goldman falou disso muito bem e acho que vale a pena a gente ressaltar. Qual é o médico que a gente valoriza? O médico que a gente valoriza é aquele cara que sabe pra cacete. Todo interno sabe que na enfermaria do Pedro Ernesto tem um cara que sabe pra burro, na enfermaria do Fundão tem um cara que é demais, dos servidores tem um cara que sabe tudo do metabolismo hepático. Esse é o médico valorizado, é o cara que sabe tudo, o cara que tem uma cultura médica absurda, é o cara que sabe casos raríssimos, é quase um house, é o médico que tem um conhecimento muito grande. O médico se orgulha disso, o médico é ensinado desde a faculdade a ter orgulho do seu conhecimento e ter vergonha do seu desconhecimento. É uma vergonha para o médico se ele acha que não sabe alguma coisa. Eu tive que rever agora, por questões da faculdade, o dia da minha formatura e me lembrei e falei isso com os meus alunos, das sensações que eu tinha no dia que me formei. Eu tinha 3 sensações. Eu não sei nada e morria de vergonha disso. Como é que vão me deixar me formar se eu não sei nada? Isso era uma vergonha. Mais do que isso, eu não sei nada e não sei menos do que todo mundo sabe, só eu que não sei nada. E terceira coisa, eu sou um impostor, porque eu não sei nada, todo mundo sabe, todo mundo acha que eu sei, porque eu não sei nada. Então é uma sensação que desde a formação você é obrigado a ter esse conhecimento, ser um detentor desse conhecimento. O médico é testado a isso. O ensino médico ainda, por mais que tenham mudanças alvissareiras e bem-vindas no ensino médico, ainda se baseia muito na aula professoral, da demonstração do conhecimento médico. Não se admite na medicina, ou se fala com muito jocosamente do ditado de quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso não é bem visto pelo médico. O médico quer saber que ele sabe ensinar porque ele sabe fazer. E ele é bom professor porque ele é bom médico. Ele é bom médico e sabe ensinar para todo mundo tem que aprender com ele que ele é bom. As sessões clínicas são assim, as sessões anátomos clínicas. Quantas sessões nós assistimos ao longo da vida? E quanto a isso, vale lembrar uma frase do professor Feijó, que eu não conhecia, infelizmente, mas dizia que sessão clínica realmente era espetacular e era muito emocionante. Igual a corrida de Fórmula 1. Todo mundo vai para ver se assiste um desastre. Todo mundo vai tentar ver se o cara lá que está defendendo vai se arrebentar na defesa do seu diagnóstico. Mas é tudo pautado nesta coisa da cultura médica, da exuberância do conhecimento, da onipotência médica. Nós fomos treinados assim. Além disso, nós temos que ter esse conhecimento médico, temos que saber tudo, temos que ter empatia, temos que saber ouvir, temos que ter disponibilidade para ser empáticos junto ao sofrimento dos outros. Eu não discordo disso, concordo completamente, mas é mais uma demanda que se impõe a nós. E além disso, e sempre temos que estar disponíveis. O médico está disponível. O médico não diz que não.
O médico não deixa de atender o irmão do amigo, o filho do paciente, a prima da pessoa que foi lá no consultório, mas está precisando hoje até atender porque está com gripe. E nós fomos treinados a dar conta desta demanda. A gente se vira para atender. E se vira muitas vezes à custa do nosso bem-estar, do nosso sensação de bem-estar. Outro ponto deste tripé, o primeiro ponto é o médico, o segundo ponto é a demanda. Porque a demanda é justa e preciosa. Todo mundo procura o médico porque tem um ponto importante a ser discutido. Nós aprendemos a valorizar essa demanda. Mas essa demanda também está curiosamente mudando. Ainda relacionada à minha prática, antigamente as pessoas procuravam os médicos que estavam doentes, tinham sintomas. Depois passaram a procurar o médico porque queriam não ficar doentes, queriam evitar ficar doentes. E hoje em dia muitos pacientes procuram o médico para se empoderar, para ficar mais poderosos. Querem tomar Viagra para ficar mais potentes, querem tomar Ritalina para ficar mais inteligentes, querem tomar Sertralina para ficar mais capazes, querem tomar Whey Protein, aminoácido para o músculo melhorar, querem tomar antioxidante para não esquecer. Quer dizer, querem fazer aquilo que o estresse permanente faz com o organismo, que é moldá-lo a estar acima das suas capacidades, hipercompetente, hiperperformático, capaz de uma performance maior do que ele é capaz. E o terceiro ponto deste tripé, que eu vou falar rapidamente, mas é para mim o mais importante, no debate a gente pode discutir isso, é o tempo. O tempo é que arrebentou com o erro do tempo. É coincidência, claro que é coincidência, não vou fazer nenhuma ilusão científica sobre isso, mas, como eu disse, essa síndrome passou a ser melhor descrita a partir da segunda metade dos anos 80 e, sobretudo, no início dos anos 90. E o telefone celular passou a ser usado em larga escala nos Estados Unidos em 1982. É coincidência, mas que elas vai. Eu acho que tem alguma relação entre uma coisa e outra. Alguns de vocês aqui vão lembrar do bip. Que tinha o bip, tocava aquele negócio, bip, você tinha que arranjar uma moeda, que não tinha lugar nenhum, tinha que arranjar um orelhão, que não tinha lugar nenhum, ligar para o bip, pegar o resultado para então saber qual era o recado e ligar. Mas isso te dava um tempo, você tinha um tempo para fazer isso. Depois veio o pager, que já amputou parte desse tempo, porque a mensagem já chegava a você imediatamente. Depois veio o celular, acabou com esse tempo. Na hora que o celular toca, a demanda já está instalada e você já está devendo resposta. E se você não atende o telefone, não tem problema, ele passa um WhatsApp. Depois passa um e-mail para te lembrar que passou um WhatsApp, e depois passa um mensagem para te lembrar que passou um e-mail. Não tem jeito. Então a demanda é imediatamente não atendida. Ao contrário do que era antes, a demanda com as suas peculiaridades passou a ser não atendida imediatamente e multiplamente. Você está o tempo todo devendo responder um e-mail, responder um WhatsApp, responder um sei lá o quê. E eu acho, na minha opinião, que isso tem a ver com a síndrome de esgotamento, porque isso te obriga a performar em alta qualidade, em alto nível, qualidade nem sempre, mas em alto nível de exigência durante muito tempo e sem que o teu organismo tenha capacidade de manter isso por tanto tempo. Acho que está esgotado o meu tempo, eu agradeço e quero, por fim, dizer que, apesar de tudo isso que eu estou falando, a prática médica, a prática clínica não é esse horror que parece. Falando assim, parece que é um inferno. Não é inferno, é prazerosa, é gratificante e eu agradeço ainda ter o privilégio de poder exercê-lo. Agradeço a presença de todos e vamos para o debate. Vou te dar a palavra como primeiro debatedor. Arnaldo Goldenberg é psiquiatra e psicanalista e ele então vai nos salvar dessa questão. Vai explicar tudo para nós em 7 minutos e ainda vai nos dar todas as dicas para que não soframos desse problema. Em apenas 7 minutos. Vejam só que coisa espetacular, formidável. Arnaldo, eu já lhe cumprimento antecipadamente. Vai se queimar por dentro. O que aconteceu, Zi? Pois. Sim. Tá perfeito. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade de poder pensar essa condição clínica que não tem uma definição precisa, que é um consenso, não está classificada no DSM, não está classificado na CID. Enfim, é uma situação, é um terreno difícil de determinar. E eu pensei o que eu poderia trazer aqui
para a nossa reflexão. O Ricardo falou muito bem da quantidade de motivos que podem gerar burnout. São condições adversas de trabalho, são condições difíceis de relacionamento com colegas, são condições, a exigência dos pacientes que o tempo todo nos demandam e é isso que eles têm que fazer. Enfim, se eu for listar todas as causas de burnout, nós vamos ficar aqui a tarde toda e é claro que a gente não vai conseguir terminar, porque sempre surge mais uma, como o Marcelo falou ali. E eu pensei que talvez valesse a pena trazer para vocês alguma coisa que dependesse só de nós, o que fosse só nossa e que também fosse possivelmente uma causa de burnout. Eu pensei uma emoção que todos nós temos para que nós pudéssemos pensar sobre ela, né? Porque se é nossa, que emoção é essa que faz com que nós percamos a nossa capacidade racional, a nossa capacidade de ponderação e quando vemos, estamos adoecidos? Eu estou falando da nossa vaidade. Eu acho que a nossa vaidade é talvez uma das emoções mais difíceis de nós podermos dominar e a todo momento ela nos passa uma rasteira. Essa ideia me veio quando eu vi um vídeo comparativo entre o atleta olímpico de 1950 e o atleta olímpico de 2016. Eu vou passar o vídeo para ver se vocês percebem a diferença dos atletas e a gente conversa um pouco depois. Eu acho que esse vídeo mostra muito claramente que não é só nos Jogos Olímpicos, mas que a gente sabe que na medicina, no cuidado da saúde dos outros, o acúmulo de conhecimento vai nos dando cada vez mais recursos técnicos para poder vencer barreiras inimagináveis, muitas vezes consideradas intransponíveis, porque se a gente parar para pensar rapidamente, a medicina de 1950 e a medicina de hoje, enfim, nós não tínhamos quase que nenhum recurso. E é ótimo que isso aconteça e eu espero que isso continue acontecendo cada vez mais. O que é péssimo é que isso vai nos dando, como médicos, cada vez mais poder. E a gente começa realmente a não perceber que se torna envolvido por essa competência, por essa capacidade de resolver problemas e perdemos a dimensão de quando começamos a ultrapassar os nossos limites. Porque apesar de todo conhecimento, apesar de toda técnica, nós continuamos sendo mortais e continuamos tendo limites. E eu percebo que muitos de nós, eu diria que talvez quase todos nós já vivemos essa situação de tentar lutar acima do que a gente pode. E é claro, a gente quebra. Agora, como lidar com a nossa vaidade se é uma emoção revestida de tanto preconceito, né? Eu acho que um dos aspectos, porque a gente só pode resolver uma questão se a gente sabe que ela existe, e a gente pode saber que existe a vaidade do outro, né? Aliás, o mundo tem 3 ótimos clássicos. Um é um Rolex, o outro é uma Mercedes e o outro é o outro. A culpa do outro, o outro é que tem e nós não temos. Mas se nós temos, nós precisamos não ter vergonha ou constrangimento, como o Ricardo Meurim falou, né, daquilo que pode nos destruir. Porque a vaidade, como a autoestima, ela pode ser extremamente construtiva, mas ela também pode ser destrutiva. E, lendo sobre isso, eu encontrei na história de Santo Antão, não na história bíblica, mas na história apócrifa de Flaubert, Antão era um egípcio nascido em 251 no século III, cristão fervoroso. Ele faleceu em 356, viveu 105 anos, de família rica, e aos 20 anos, Antão abriu mão de toda a sua fortuna e retirou-se para o deserto, morando numa gruta para se dedicar à sua fé religiosa. E Antão jejuava, Antão rezava todos os dias, Antão dormia no chão, enfim, Antão fazia tudo que um homem quase não humano
pode fazer para se tornar uma pessoa melhor? E então era também atormentado pelo demônio diuturnamente. Antão ia rezar e o demônio transformava a imagem de Cristo na imagem de uma mulher belíssima, sensual, e Antão resistia. Antão ia jejuar para se purificar e o demônio colocava na mesa de Antão iguarias saborosíssimas e Antão resistia. Antão ia dormir no chão e o demônio colocava tecidos confortáveis e Antão continuava resistindo. E depois de mais de 9 décadas, resistindo a todas as tentações demoníacas, o demônio entrou na gruta de Antão e disse: Antão, eu desisto. Eu vou embora. Tentei de todas as maneiras demovê-lo da sua fé, da sua intenção, mas a sua determinação é muito maior do que toda e qualquer tentação que eu possa colocar diante de si. E o demônio virou as costas e foi embora. E no exato momento em que o demônio sai da gruta de Antão, Antão faz uma prece rápida, de joelhos no chão, ele diz: obrigado, Senhor, agora eu posso ser santo. O demônio ouve, sorri e volta. Porque até então, um homem digno, determinado, não teve condições de resistir à vaidade. E eu penso que o melhor exemplo que eu pessoalmente já tive para lidar com esse tipo de situação é uma situação clínica que eu gostaria de contar um pouco para vocês, de uma pessoa que me procurou do mundo artístico, uma pessoa muito reconhecida, muito aplaudida, muito bem-sucedida e que me procurou esgotado, querendo abandonar a profissão, querendo deixar de lado tudo que ele já tinha construído, independente de tudo que ele ainda tinha para construir, uma pessoa que estava tendo um relacionamento horroroso com seus colegas de trabalho, uma pessoa que estava irritadiça. Eu sugeri a ele um esquema farmacológico e sugeri que ele viesse uma vez por semana para a gente conversar. E ele vinha, e é uma pessoa muito inteligente, e um dia ele disse: Arnaldo, eu acho que eu entendi o que está acontecendo comigo. Eu acho que nós, artistas, deveríamos passar pelo treinamento profissional que vocês, psicoterapeutas, passam. Aí eu disse que quem não entendeu fui eu. E pedi para ele explicar. Ele disse muito simples: eu sento aqui com o meu sofrimento e a minha dor e eu acredito plenamente que você sabe tudo a respeito do que fazer comigo, que você vai resolver todos os males, que você vai me tirar todo tipo de sofrimento, que você não vai falhar de forma alguma. E eu deposito tudo isso em você. E você é treinado para saber que você não é assim. Nós não. Eu subo naquele palco e tento ser aquilo que os meus fãs querem que eu seja. E é nisso que dá. E era verdade, ele tinha toda a razão, inclusive eu dei alta para ele nessa sessão, eu achei que ele não precisava mais de mim. E eu queria deixar vocês, então, só com uma obra-prima, na minha opinião, do Al Pacino, no filme Advogado do Diabo, na última cena, quando o advogado, coitado, que teve a sua vida quase que completamente destruída, né, pelo diabo, ele recompõe a sua vida e está refazendo tudo de novo, e o demônio tenta seduzi-lo novamente. Oh, here they are. Are you going to be disbarred? I don't know. Hey, Kevin, how does it feel to lose your first case? No comment. Hey, come on. Ain't fair to talk tomorrow at 1. 8 o'clock tomorrow morning, press conference, right? Gary ain't gonna talk to you now. 8 o'clock tomorrow morning. Neil? That's it. This story, this is the one, pal. This is the one you dream There about. is no story. Bullshit. A lawyer with a crisis of conscience? You gotta be kidding. It's huge. They're gonna disbar me, Larry. Right about that. Wait a second. Can they do that? Not when I get through with the story. We gotta talk, Kevin. You gotta give me an exclusive. This is wire service. This is 60 minutes. This is a story that needs to be told. It's you. You're a star. Call me in the morning. You got it. First thing. Bye, Larry.
Vanity. Definitely my favorite sin. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Vamos aguardar então que as pessoas que tenham que sair saiam, que as pessoas que estão lá fora possam sentar. Mas eu gostaria de dar o microfone então, Edna, ao doutor Marcelo Ferreira, que foi o primeiro a se inscrever, para que ele repita o seu comentário sobre um fato que ainda... Eu queria cumprimentar o Ricardo, ele se colocou muito bem e queria acrescentar a esse pilar, de certa forma curioso, né, porque é o pilar da destruição. mais um pilar é que, além disso tudo, temos que ensinar, temos que preparar aulas e conferências aqui, etc. Então, eu acho que isso é mais um fator de esgotamento. Muitas vezes você tem 3 viagens nacionais e internacionais, você fala, mas eu não posso aceitar esse convite. Mas aí entra a vaidade, esse é um convite muito honroso para mim, eu não posso perder. Então, eu acho que ainda entra esse quarto pilar, então, nesse mecanismo. Vaidade considerada 1, 2. Vamos melhorar essa microfonia aqui, Jonathan. Vaidade, um dos 7 pecados capitais, como vocês sabem. O segundo escrito é a doutora Milka Viana. Um comentário de 1 minuto. Doutora Milka Viana, ex-presidente da Academia Brasileira de Odontologia. Eu sou um dentista desde os últimos 60 anos. Tive muita ligação com os médicos. E o que eu escutei aqui hoje me trouxe um prazer muito grande, porque nós, dentistas, temos a felicidade de lidar diretamente ou muito diretamente com os pacientes. E, logicamente, qualquer síndrome que ocorre no corvo, eu quero lembrar que imediatamente ela se mostra, aparece na boca. Então, eu queria lembrar aos médicos que, a par dos seus exames extraordinários e bem feitos, sem dúvida alguma, a par daquilo que aprendemos a escutar do paciente antes do diagnóstico, para esse diagnóstico, eu queria lembrar que fosse bom sempre sabermos bem o que está acontecendo na boca daquele paciente. Porque a gengiva mostra clara e definitivamente. Eu não posso dizer todas, porque não tenho capacidade para isso, mas quase todas as síndromes que ocorrem no nosso corpo. Obrigado. Novamente tem um comentário. Parabenizar o Arnaldo, parabenizar o Ricardo. Meu comentário é breve. Está sendo descrito uma síndrome hoje, Arnaldo, que é o rust out, o rust de enferrujar, que alguns consideram o oposto do burnout, aquilo que vem de fora e nos queima. Seriam 2 pessoas trabalham numa empresa, uma é demitida. Outra que fica está trabalhando mais, está estressado. Mas os sintomas muitas vezes são parecidos, apatia, desânimo, irritabilidade, falta de produtividade. Uns acham que esse é um subgrupo do burnout, outros acham que seria o oposto do burnout. Não sei se vocês têm escutado esse termo. A medicina nos coloca, estou falando em tempo de cirurgia, da maneira mais reconfortante e gratificante nas relações humanas. Por outro lado, ela nos cobra muito. Eu gosto de dizer que as noites mais mal dormidas que os cirurgiões, os médicos têm, não é por conta do nosso trabalho, e sim por conta das nossas preocupações. Eu tenho absoluta certeza disso. O Colégio Americano de Cirurgiões, até coloquei no grupo lá, agora em setembro de 2016, publicou uma pesquisa em 7.000 e poucos cirurgiões em diversas instituições, pesquisa nacional, e que mostrou um número surpreendente de 69% dos residentes médicos cirúrgicos com burnout, em diferentes estágios, que o Ricardo colocou muitos, que eles colocam 10% dos casos mais graves, 31% e 29% nos casos menores e menos. E isso eles estão muito preocupados, porque o residente é que leva na frente o atendimento principal, o primeiro, o atendimento continuado do doente, e eles estão muito preocupados com essa performance e os maus resultados, já justificando alguns, vamos dizer, infortúnios na evolução desses doentes, no tratamento desses doentes nas instituições americanas. Excelente a exposição e os comentários. Se eu tiver tempo, eu gostaria de fazer um comentário. Nada foi disse em relação à profilaxia da si.
Eu acho que o burnout, quando está instalado, ele exige tratamento. Provavelmente CPR e ponto final. Agora, eu acho que há condições de fazer a. E na estatística de que o neurocirurgião sofre muito menos burnout do que o neurologista, eu acho que está uma pista da profilaxia. É que o neurocirurgião ele vai operar e ele enfoca o que ele vai operar e se abstrai do restante. E o restante é que gera o burnout. Eu vou dar um exemplo. Nos primórdios da terapia intensiva, eu estava de plantão no Hospital do Andaraí, não era o meu turno, eu estava dormindo de cuecas. E tinha um doente que eu passei o dia inteiro com ele, que era um garoto de 14 anos, na época epidêmica do tétano, e que estava traqueotomizado num respirador rudimentar, tomando 600 miligramas de Valium por dia e 8 gramas de Tolserol, que naquele tempo se utilizava como relaxante. E durante a noite houve o grito, parada! Eu perguntei, quem é? É o menino do teto. Eu de cuecas, não calcei o meu aparelho ortopédico, nem botei a minha calça, fui direto para o garoto e comecei manobras de ressuscitação. Lembro a vocês que naquele tempo a cueca era samba-canção. Então vocês podem imaginar o que foi a cena, eu massageando com cueca samba-canção. No dia seguinte, o diretor do hospital me chamou, dizendo que tinha uma parte da enfermagem contra mim. E eu fui lá, a enfermagem me denunciou, eu reconheci e o diretor me disse assim, considere-se verbalmente repreendido. Dispensou as enfermeiras e mandou que eu ficasse. E perguntou, e aí? Recuperou o garoto? E recuperou, ele está praticamente consciente, ainda com teto. Fez muito bem, da próxima vez saia de cueca também, se for esse o caso. Então, para encerrar, o que aconteceu? Eu me abstraí do restante naquele momento. Entendeu, Ricardo? O problema de decência exigido pela sociedade, de pudor, não passou pela minha cabeça, eu concentrei, não posso perder esse menino, fui lá e ressuscitei e acabou. Por isso é que o neurocirurgião se livra do burnout e eu me livrei, tendo atuado 28 anos como rotina da terapia intensiva, 50 como médico, com 75 anos de idade. Obrigado. Como eu poderia fazer isso? E ele me disse que todos nós cirurgiões, de uma certa maneira, meditávamos sempre que fazíamos cirurgia. Talvez por isso sejamos um pouco mais protegidos e na estatística da neurocirurgia, com a neurologia, a gente tem um pouquinho de vantagem. A minha pergunta seria sobre o jovem e a pessoa e o médico já mais avançado na sua carreira. Qual a diferença da incidência do burnout? O Dr. Ribamar já falou um pouco em relação aos residentes, né? Na corrida para se tornar alguém, na corrida para aprender. E quando a gente já está numa fase mais avançada, que nós já temos uma carreira mais estabelecida e nós temos que manter esse patamar. Então, assim, qual seria a diferença de incidência? Existem vários artigos. Eu li alguns artigos, né, chamando a atenção para o fato de que o burnout acomete predominantemente os mais jovens, né, até os 40 anos, e, como o Ricardo Amorim falou, mulheres. Né? Os homens também estão sujeitos a burnout, mas na maioria das vezes é uma condição clínica que acomete os médicos mais jovens. Né? Eu não saberia explicar por quê e também não encontrei nenhuma referência de porquê, talvez a sua hipótese, mas a sua hipótese é uma hipótese contraditória, porque talvez o médico mais velho tenha adquirido mais capacidade de lidar com as demandas dos pacientes, mas, por outro lado, ele também se sente muito mais exigido. Então, essa contradição não me deixa entender por quê. E o ego também, né? À medida que você está lá em cima, você também quer mais e mais. Sem dúvida. Miguel Calmon é psiquiatra e psicanalista. Bom, eu queria dizer que eu gostei mais de ouvir o Ricardo e o Arnaldo do que o Dr. Goldman.
Inicialmente porque acho que alguém que queira ter 0,6 como batedor de beisebol talvez não sirva para ser médico e o médico não sirva para ser... Então, quer dizer, essa analogia que ele traz não me parece que acrescente muito mais do que apenas dizer que o médico não é Deus, como, quer dizer, afinal de contas, nenhum de nós é. O Arnaldo trouxe um exemplo que me pareceu bastante claro, né? Quer dizer, em relação a isso. Pois é, há quem duvide, né? Há quem duvide. Então é nesse sentido que eu gostei mais de ouvir o Ricardo e o Arnaldo, porque eu acho que eles tocam, talvez, quer dizer, aquilo que me parece que está no cerne desse esgotamento, que não é propriamente um esgotamento, né? Quer dizer, esse esgotamento é condição de vida, né? Quer dizer, a condição é quando nos falta sensibilidade para que nós reconheçamos esse esgotamento de modo a pedir ajuda. Então, essa recusa de pedir ajuda é que me parece que caracteriza a síndrome como tal. E não provavelmente o esgotamento. Imaginar que um médico, ou que um professor, ou qualquer um de nós não estejamos submetidos a todas as tensões e as pressões que a gente sofre, vai ser, então, jogador de beisebol, né? De outro modo, essa é a nossa condição de vida. Agora, o reconhecimento e a sensibilidade, para que a gente possa perceber o momento da gente pedir ajuda, isso é essa implicação pessoal que me pareceu que o Arnaldo nos convida, quer dizer, a todos nós. Mariel Tabaco é especialista em oncologia clínica. Meu lugar, como habitualmente, parabéns ao Ricardo e ao Arnaldo por essa apresentação muito instigadora e realmente importante para todos nós. Essa semana, no New England, existe um artigo, Being a Physician, que se chama Tolerando a Incerteza, uma nova era da medicina. Eu acho que um dos grandes aspectos é exatamente essa dificuldade que nós temos de aceitar as incertezas. Quer dizer, como já foi mencionado aqui, quer dizer, o que se cobra, como o Ricardo mencionou, é aquele indivíduo profissional que é capaz de fazer o diagnóstico correto, mesmo diante das hipóteses, que nunca erra e que, de fato, esse é o indivíduo que é reconhecido. E eu acho que o que ficou claro nessas várias reuniões que nós estamos tendo é exatamente como que a valorização das relações humanas pode, de alguma maneira, minimizar isso como uma força. No término do artigo, ele menciona uma citação de Osler que diz que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E é exatamente esse dos fatores que a gente esquece. Mas eu queria contrariar, se eu puder me estender um pouquinho mais, algumas das questões que foram colocadas aqui. Quer dizer, muitas vezes a questão não é exatamente pedir ajuda, né? E foi mencionado, eu acho que está muito claro aqui como se colocou, dizer ou expressar isso é visto como uma vergonha, né? Como uma vergonha para todos nós, quer dizer, o fato desse esgotamento, porque se cobra de nós essencialmente que nós sejamos super-heróis. E eu posso mencionar isso pessoalmente, porque, na verdade, eu acho que Nietzsche também me ajudou, porque aquilo que não nos mata nos faz mais forte. Em 2011 eu tive essa síndrome. E a partir de então me tornei um grande estudioso dessa questão e aprendi muito com isso. Aprendi, inclusive, que, de fato, isso não é tão raro, acontece em pelo menos 50% de todos nós, e que o resultado, muitas vezes, a profilaxia não significa somente... Existem alguns aspectos que podem ser valorizados, mas mesmo assim muitos deles não ocorrem. Algumas dessas questões, um dado desse ano me deixou bastante intrigado, que muitas das questões não são exatamente a questão do esgotamento da empatia, como foi mencionado, como é mencionado. Mas hoje nos Estados Unidos as exigências de manutenção dos dados, a cobrança, o fato de que você é somente uma peça, o que você deixa é despersonalizado, é uma das causas muito frequentes desse aspecto do burnout. E eu acho que algumas das medidas são interessantes do ponto de vista de como é que se pode fazer a prevenção ou o tratamento. E como foi mencionado, uma delas é a meditação, e eu posso dizer também na experiência, eu iniciei esse processo há 3 semanas e, enfim, o processo é interessante, de fato eu consigo imaginar algumas melhoras. Outros são importantes, como a atividade física, essa é fundamental listada. E é curioso também, em muitas das análises, o tempo de férias, indivíduos que tiram menos de 2 semanas e mais de 2 semanas, isso não foi significativo, pelo menos essa análise foi publicada no Medscape em janeiro.
E o que é interessante nesse aspecto é que outras questões da manutenção da vida fora da atividade é fundamental, ou seja, fora da prática diária, que ela é valorizada. Então, eu acho que é fundamental que a gente reconheça, tenha coragem de enfrentar isso, né? Tenha coragem de enfrentar esses limites. E é exatamente sobre limite, eu queria só mais uma colocação, quer dizer, como que esse processo resolveu? Com ajuda, sem dúvida nenhuma, profissional, mas teve um aspecto muito importante na minha evolução, que foi exatamente o reconhecimento do limite. E esse reconhecimento do limite aconteceu na minha viagem à África e na escalada do Kilimanjaro. Porque ali, eu, com toda essa obsessão, a mesma lá do Goodman, sobre a questão do exame de sangue, eu imaginava que eu não podia falhar. Quer dizer, mesmo depois de ter passado por tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que eu me preparei para isso, a voz da minha filha foi fundamental, no sentido que ela me dizia assim: pai, se você sentir que você não vai conseguir, você desista. E isso foi crítico para entender exatamente. Eu cheguei ao topo, mas eu entendi, e aquela voz me encaminhou o tempo inteiro. E eu acho que é exatamente essa questão do reconhecimento dos nossos limites que pode minimizar muitos desses aspectos que foram aqui mencionados. Obrigado. Como muitos aqui, aprendi grandemente com as duas apresentações e parte dos meus comentários foram atendidos preliminarmente com colocações de outros colegas. Mas, dentre as coisas que eu gostaria de destacar em relação ao síndrome do esgotamento profissional, é a responsabilidade com que nós lidamos com as coisas que temos que tratar, sejam elas com os pacientes ou, às vezes, na gestão do serviço público, quando as ferramentas e as possibilidades de solução estão fora do nosso alcance. Eu relato aqui duas experiências em que tive. Uma delas, às folhas tantas, andava de moto e chegava em casa à noite absolutamente esgotado, fatigado, não tinha condições de fazer mais nada. Porque quando você anda de moto, você tem que estar com todos os seus sentidos 100% atentos para poder não ser surpreendido por uma areia no chão, uma porta que se abre, etc. E a outra, quando fui gestor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, e que enfrentava dificuldades cotidianas e cada vez maiores, que estavam fora da minha responsabilidade dar a elas soluções. Eu chegava em casa exausto. Muito mais difícil da vida. Tem dúvida nenhuma. Sérgio Zaidaft é psiquiatra. Bom, vamos fazer comentário pausa do tempo. Queria fazer pergunta para vocês dois, a quem eu agradeço. Primeira, Ricardo, como é que você vai utilizar essa sua experiência de quase formando em medicina, de se sentir sem saber nada, impostor, com os internos dos quais você é o coordenador da Faculdade de Medicina da UFRJ? Como é que você pretende usar essa sua experiência para a avaliação dos seus internos? E segunda, para o Arnaldo, qual é a sua profilaxia para a sua vaidade? Sérgio, nós sabemos por que Ricardo foi escolhido aqui. Nós sabemos porque ele foi escolhido aqui e nós sabemos da atuação dele junto aos residentes. Nós sabemos disso. Só mais uma. Eu acompanho o Ricardo dando duas notícias de erro médico do lugar do CT onde ele era chefe, de tirar o chapéu. Em relação aos internos, eu acho que a maneira que eu encontro para falar com eles sobre isso, primeiro, é que eles sintam natural, eles entendam que é natural que se sinta dessa maneira. Que a questão a quantidade de coisas que a gente acha que deve saber é sempre muito maior do que a gente sabe. Que não se esquentem com isso, não se amotinem com isso. Digo a eles também que eles têm que valorizar o que eles não sabem. Porque o que a gente não sabe é muito maior do que o que a gente sabe, nos permite muito mais coisas, nos permitirá muito mais coisas no futuro do que o que a gente sabe. Queria aproveitar que a chance está fala com em relação ao que o Daniel falou, que realmente as coisas que têm a ver, que se mostraram benéficas em termos de prevenção, uma fortemente positiva foi meditação, qualquer tipo de hobby, exercício físico, e a capacidade de interlocução com outros colegas, sobretudo o uso daqueles grupos BALIT, de discussão de casos, que diminuiu demais o estresse, diminuiu muito a síndrome de esgotamento. Por fim, só um comentário, dizer que tive a honra de ser acadêmico do professor César Barroso no Hospital do Andaraí, já conhecia essa história da cueca, que era famosíssima no hospital todo. Não, tem um minuto para responder ao... Sérgio, eu agradeço muito a sua pergunta, porque é ela que faz com que eu tenha
menos dificuldade de lidar com a minha vaidade, porque eu tenho certeza absoluta de que uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje em dia para ter uma vida mais serena é decorrente da minha vaidade. Não é à toa que eu pensei esse assunto para a gente conversar, né? No meu consultório eu fico 14 horas, eu não tenho a menor condição de poder atender mais pacientes, mas às vezes me aparece o Frank Sinatra indicado por Deus e eu digo, meu Deus, como é que eu vou dizer não? E eu tenho que aprender a dizer não. E o que eu tenho feito é exatamente conversar com amigos como o Sérgio sobre a minha vaidade, aceitar os convites do Ricardo e pensar o tempo todo e ter em mente o tempo todo de que essa vaidade pode me destruir. E eu tento lidar com isso, tendo consciência dela e tentando identificar o que ela está encobrindo. Porque é óbvio que quando a gente... Desculpa. Porque quando a gente é muito tomado por algum tipo de emoção dessa ordem, ela está encobrindo alguma coisa. É mais ou menos como medo de elevador. Se alguém chega no meu consultório dizendo que tem medo de elevador, eu não dou mais atenção a isso. Medo de que esse indivíduo tem? Né? Se essa vaidade é tão forte, ela está encobrindo alguma coisa. E normalmente é a impossibilidade de lidar com a impotência, né, com a ignorância e com os limites. Uma reflexão que eu queria fazer, assim, uma reflexão pessoal que eu vim fazendo ao longo dessa apresentação, é que acho que desde muito cedo, desde a faculdade, a gente é treinado a projetar, e o ser humano faz isso o tempo todo, uma fantasia, um mito de que médico a gente deve ser. Desde a minha avó, a minha mãe, ao Ricardo, que foi meu professor e hoje é um médico muito querido com quem eu trabalho, tenho grande vontade de trabalhar. A gente vai criando a fantasia. Eu tenho que ser um super médico, tenho que saber toda aquela farmacopeia, todas as síndromes do Harrison, tem que ter uma ótima relação médico-paciente, e a gente vai acumulando esse monte de exigências que a gente se faz, que as pessoas ao nosso redor fazem, e vamos nos distanciando do que nós realmente desejamos e queremos ser. E eu acho que esse distanciamento entre o que se espera de nós, muitas vezes projetado por nós mesmos, no nosso inconsciente, enfim, e o que a gente consegue ser, gera esse burnout. E eu acho que o tempo vai fazendo com que esse distanciamento da fantasia que a gente projetou e o que a gente de fato consegue ser vai se aproximando e vai tendendo a diminuir o burnout. Talvez por isso, só uma hipótese, os residentes, os médicos mais jovens tenham mais burnout do que os mais maduros. Mas acho que vale a reflexão para cada um de nós, acho que muito para mim, de que médico que eu quero ser, né? Quais são as características, o que eu vou privilegiar? Eu talvez não vá saber o Harrison todo, talvez não vá ser tão empático com o meu paciente. O que eu quero privilegiar nessa diversidade de características que se espera de um bom médico? Queria parabenizar ao Arnaldo e ao Ricardo e lembrar que na Cleveland Clinic, que onde nasceu a cirurgia de revascularização do miocárdio, havia uma busca intensa de diminuir a mortalidade. E tinha um cirurgião, que era o Dr. Bruce Lytle, que era um excelente cirurgião, e ele especializou em operar os casos impossíveis. Então a mortalidade dele oscilava em torno de 30% a 40%, enquanto dos 100%. Eram pacientes que não tinham soluções outras a não ser fazer isso. Então o que eu quero dizer é a mesma coisa da neurocirurgia. A neurocirurgia, a expectativa de resultado é sempre, se sair é ótimo. Como vai sair também depende do que vai sair. Então eu acho que nesse tipo, talvez o burnout seja muito mais baixo. O Dr. Light era uma pessoa mais tranquila que eu conheci na minha vida. Nunca conversei com ele, sentei com ele, ele sentava com você, descrevia a cirurgia, desenhava aquilo tudo, mas era uma pessoa simplíssima. Mas a mortalidade dele é 30% a 40%. Né? E ele não se incomodava com isso. Não tem jeito, manda para o Lighton. Porque eu acho que todo mundo que trabalha em equipe já teve a oportunidade de identificar colegas com a síndrome de burnout. Não são aqueles colegas que realmente têm aquela atitude mais de cinismo, que estão apáticos, que têm uma queda de desempenho, e como foi bem descrito. E, na verdade, principalmente quando você ocupa uma chefia de serviço ou um cargo de chefia qualquer, você muitas vezes identifica isso, e identifica através de um baixo desempenho, através da constatação de erros. E você pensa, o que eu vou fazer?
Acho que a primeira coisa é conversar com o colega, né? Talvez seja a atitude mais instintiva. E aí você conversa, você explica o que é a síndrome, você aconselha a fazer exercício físico, você aconselha a adotar dieta, medicação, se ele puder escalar uma montanha, melhor ainda, né? Mas muitas vezes o indivíduo tem 4, 5 empregos. Ele tem uma vida dificílima, ele trabalha em lugares em que a condição de trabalho é péssima, ele não é reconhecido, enfim, ele reúne todos os componentes propícios para o desenvolvimento de burnout. E isso está causando consequências aos pacientes. E você conversa e você vê que é uma situação sem saída. E aí, o que fazer? E se nós detectamos não ser profissionais para a vida, eu acho que todos nós temos condições de nos tornarmos profissionais para a vida. Então nós temos que encontrar recursos dentro da gente para poder lidar com situações absolutamente adversas. É verdade o que você está dizendo, mas muito mais pessoas acabam trabalhando em condições também tão adversas quanto e não desenvolvem a síndrome de burnout, né? Então eu acho que quando eu percebo que eu estou marchando diferente do batalhão, tem alguma coisa errada comigo e eu vou tentar procurar consertar. E eu só queria aproveitar um comentário para responder a 2 perguntas, uma a do Ricardo Amorim e a outra que foi o Dr. Miguel Padilha que fez pelo WhatsApp. O Ricardo Amorim pediu que se definisse melhor o que significava despersonalização, que é o segundo momento da síndrome de burnout. E esse nome, despersonalização, gera uma grande confusão, porque ele foi, no caso do burnout, descrito pela Cristina Maslach, que estudou muito a síndrome de burnout, e ela se utilizou de um nome da psiquiatria, porque a despersonalização, rapidamente, para o psiquiatra, é aquela sensação de estranheza do indivíduo, onde ele não está se reconhecendo naquele eu. E a despersonalização para o burnout não é isso. É quando o indivíduo se torna grosseiro, mal educado, cínico, arrogante, desumanizado. Ou é quando ele se torna completamente desumanizado. Esse é o conceito de despersonalização na síndrome de burnout. E a outra resposta é que o Dr. Padilha havia feito no WhatsApp sobre como trabalhar diante de tantos processos médicos, cada vez mais fortes, cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, né? E claro que é difícil, a resposta que eu dei ao Saulo foi essa, né? De que eu acho que cada um de nós vai ter que encontrar os seus recursos pessoais, mas existe uma coisa relacionada aos processos, né? Que em algum momento foi publicado no editorial do New England antigo, de que a maioria dos processos médicos não eram por má prática, e sim por má relação com o paciente. E isso é importante tá de ser dito. Bom, eu queria, evidentemente, parabenizar e aproveitar, transmitir minha admiração aqui pela colocação do Daniel Tabac. Bom, eu tenho sempre admiração por ele, mas hoje sua colocação foi extremamente especial e importante, eu acho, para essa sessão. Mas o que eu queria comentar é que eu tenho a sensação que, evidentemente, as coisas não vão mudar, né? As necessidades, as solicitações na área médica não só não vão diminuir, como vão aumentar. Mas o que eu queria trazer foi nós tivemos um congresso internacional de câncer recente e assisti uma palestra que eu achei que foi muito importante do diretor do Centro de Câncer do Hospital do Centro de Yale. Então, na realidade, o que eu tenho sensação é que um dos grandes fatores é a nossa onipotência, em que nós somos formados desta maneira, em que cabe a nós resolver, e se nós não conseguirmos resolver, nós estamos falhando, e isso é muito ruim. E ele mostrou que na Universidade de Yale há uma mudança importante no sentido de atendimento ao doente, que a decisão a ser tomada com um doente de câncer, não é de um médico, nem do médico, é da equipe. Isso é uma tendência atual da prática médica dos chamados boards, do lung board. Quer dizer, hoje em dia não se decide o que vai se fazer com o câncer de pulmão com o médico, que é o maior especialista em câncer de pulmão. Então, na realidade, é o grupo que faz a visita, e isso já existe aqui, inclusive em CTIs,
do médico, do enfermeiro, do infectologista, do laboratorista, e esta decisão nem sempre é a decisão do médico mais qualificado ou supostamente mais qualificado. Então, eu acho que esse é um fator importante para a prática médica, e ele trouxe um exemplo interessantíssimo. Veio um grande especialista formado em Harvard para assumir uma das áreas de câncer de pulmão, de câncer, que era, se não me engano, a parte de, não me lembro se era leucemia ou linfoma, e na realidade esse médico ele passou inclusive pelo crivo desse board nas diversas visitas e não foi aprovado pelo crivo, porque ele era muito competente, mas ele não tinha a capacidade de trabalhar com essa proposta terapêutica. E ele passou a ser atendido por um coach que eles têm para preparar o médico para se adaptar a essa nova forma de prática médica, em que talvez seja um dos mecanismos, num futuro próximo, talvez já no presente, para diminuir essa enorme quantidade de síndrome de burnout. Bom, não vou parabenizar as palestras, foram maravilhosas. Voltar ao tabaco ali, eu acho que o tabaco aqui, ele deu aqui a grande saída para isso, que é reconhecer os limites. E os limites são pessoais. Cada pessoa deve saber quais são os seus limites. Mas um detalhe importante que eu, inclusive, me levou até a conversar agora há pouco tempo com um amigo meu, psiquiatra, que é o Jorge Salomão, é o seguinte: quando a gente é mais fiel aos nossos limites, ainda mais nós, que, enfim, que já estamos aí há um bom tempo, que temos um certo reconhecimento na nossa profissão e às vezes até estamos no meio social também, a gente tem que se preparar para começar a ver algumas caras feias para a gente. Por quê? Porque a gente saiu tarde do consultório, não foi o lançamento daquele livro do livro daquele paciente que você operou, você não foi a um determinado jantar que, enfim, que o pessoal acha que você está negligenciando, entendeu? Você também, quando começa a respeitar mais os seus limites, você tem que estar preparado para ter algumas caras feias que você não teria se você fizesse aquele esforço hercúleo para atender todos os compromissos e fatalmente acabasse com o burnout. A gente tem que estar preparado para isso também. É o outro lado de você respeitar mais seus limites. Eu queria só contar 2 fatos, assim, Ricardo. Eu acho que foi muito importante isso, como diz o Ricardo. Eu não tenho burnout. Trabalho pouco, então eu não tenho burnout, né, Ricardo? Como diz isso. 2 fatos, como as pessoas ao redor reparam o nível de seu trabalho. Eu vou contar 2 fatos, que vai dar menos de 1 minuto. Estava chovendo muito, peguei o táxi aqui, algumas pessoas já sabem dessa história. Peguei o táxi aqui no Rio Sul, estava chovendo muito atrás do Rio Sul, o motorista do táxi foi ajudar o carro da frente, e eu fiquei no táxi e o motorista falou assim, me conhece aqui do lado, falou, vou pedir o senhor para dirigir o táxi, porque a moça aqui da frente não vai conseguir sair com o carro. Então ele saiu com o táxi, eu fui dirigindo o táxi dele, ela saiu com a mulher, ele saiu com a mulher, e eu fiquei dirigindo o táxi. Chegou no posto da Petrobras, nós trocamos ali e fui embora para o consultório. À noite, ligando, a senhora ligou e falou assim, Thomas, eu queria conversar com o senhor o seguinte, eu acho que o senhor trabalha demais, mas às vezes o senhor exagera. Falei, mas por quê? Dirigir táxi para ganhar um dinheiro já é demais. Então, a própria paciente já sabe disso. E no nosso dia a dia, a gente vê isso. O último comentário, eu tenho uma reunião uma vez por mês com um grupo de amigos botafoguenses para a gente, Ricardo sabe disso, para botar o Botafogo campeão e o Flamengo não campeão. Então nessa discussão, cada um falou assim, 2 coisas que ele gostaria de ver, o cara foi campeão, o outro tal. Quando chegou para mim, falou, 2 coisas que você gosta de ver. Eu falei assim, eu gosto de ver o seguinte, eu falar com o paciente, sou estádio alta e segundo o state está pérfio. Então a pessoa falou, o burnout até aí no meio, né? Ricardo, obrigado aí, cara.